Extrativismo ou plantio comercial? Qual a melhor opção para produzir açaí, castanha do Brasil, bacuri, cupuaçu, guaraná, jambu, seringa, pimentas indígenas, pupunha, entre muitos outros ícones da tão falada bioeconomia amazônica? É possível transformar moléculas de espécies da floresta em produtos viáveis nos mercados mundiais, sem desmatamentos e sem extinção dessas espécies? Como sair do discurso abstrato da biodiversidade, da versão romântica de bioeconomia viralizada nas redes sociais e chegar a um discurso concreto, capaz de abrir novos caminhos para a sustentabilidade real da Amazônia? E sustentabilidade em seus 3 aspectos básicos. Para responder a estas e outras perguntas com conhecimento de causa, no programa de hoje, o pesquisador e chefe-geral da Embrapa Territorial, Evaristo de Miranda, recebe o agrônomo, mestre e doutor em economia rural, Alfredo Roma, pesquisador da Embrapa Amazônia Oriental, em Belém, no Pará. Há pelo menos 46 anos, ele se dedica com muita ciência, paciência e competência à pesquisa e avaliação da domesticação de plantas amazônicas com potencial agrícola sustentável. Olá, bem-vindo ao Brasil Verde, um programa do canal Agro Mais dedicado exclusivamente ao tema da sustentabilidade da agropecuária brasileira. A agricultura brasileira tem um desempenho excepcional, mas muitas vezes existe uma corrente que opõe a essa modernidade da tecnologia, da produção, o extrativismo, defendendo que o extrativismo é uma atividade sustentável, viável e, inclusive, como uma grande solução para a região amazônica. Ora, o extrativismo tem um passado, tem um presente, certamente terá um futuro. E nós não vamos aqui só discutir ideias. Eu tenho a alegria de receber hoje aqui conosco o Alfredo Roma, uma pessoa dedicada à Amazônia, um pesquisador da Embrapa que há mais de 40 anos estuda essa questão na economia rural, na economia dos produtos florestais e não florestais. Bem-vindo ao Brasil Verde, Alfredo Roma. Bem, em primeiro lugar, eu queria expressar os meus agradecimentos ao Dr. Evaristo Miranda pelo convite e à equipe representada por Pedro Costa, Liana João e a jornalista Milena pelo convite para discutir sobre a questão extrativa na Amazônia. Pois bem, Alfredo, talvez você pudesse nos falar um pouquinho, porque muita gente que nos ouve é pessoal aqui do Sul, do Sudeste, não é? Gente de área urbana. O que é o extrativismo? Qual foi o papel do extrativismo lá na Amazônia? A impressão que eu tenho, em resumo, que o extrativismo funciona enquanto ele não dá certo. Enquanto ele é de pequena escala, ele pode até funcionar. Mas basta ele dar certo, basta ele começar a demandar, conquistar mercado, você tem um impacto que leva até à extinção da própria espécie que está sendo utilizada. Mas você pode, talvez, para nós, dar o contexto um pouco histórico e a sua visão sobre o que é o extrativismo hoje e no passado na Amazônia. Tá certo. Bem, o extrativismo foi a primeira atividade que os primitivos humanos que conheceram para fazer a sua sobrevivência, né? Catando coisas da floresta, pescando, caçando, ou então também catando objetos minerais aqui. Então nós temos extrativismo mineral, temos extrativismo vegetal, temos a caça e temos a pesca. Bem, o extrativismo foi muito importante aqui na Amazônia até a década de 60, né? Quando mais da metade do produto interno bruto da região provinha do extrativismo. Bem, depois, então, começou aí dizer que competir a agricultura com a lavoura, aí o extrativismo, então, vem caindo a sua participação ao longo do tempo. Eu costumo dizer que a primeira maçã que Adão e Eva provaram no paraíso foi uma maçã extrativa, né? Bem diferente do que nós conhecemos hoje, em termos de sabor, de gosto, etc. Aí, tá? Então, nesses últimos 10 mil anos, o homem domesticou mais de 3 mil plantas, né? E centenas de animais que constituem a base dessa agricultura que nós conhecemos hoje e que consegue alimentar mais de 7,8 bilhões de habitantes, o que não seria possível através do extrativismo, porque é muito limitado. Então, o extrativismo tem um limite aí.
pelo número de árvores de castanheira que existe na floresta, número de seringueira que existe na floresta, número de bacurizeiro que existe na floresta. Então, chega no limite, né? Então, o extrativismo tem uma fase de expansão, né? Enquanto os recursos da natureza proporcionarem, né? Depois, ela atinge um máximo, chega a uma fase de estagnação, depois vem o declínio, né? Porque se o mercado começa a crescer, aí o pessoal vai começar a fazer os primeiros plantios. Naturalmente que os primitivos não estavam interessados no mercado, mas na questão da sobrevivência, né? Então, os primeiros, vamos chamar os paleohumanos, né? Devem ter jogado os caroços de frutas ao redor de suas cavernas, dos seus abrigos, e viram que começaram a nascer e crescer, e acharam que é muito mais fácil do que ficar coletando produto da natureza, fazendo os plantios. Então, a domesticação começou nesses últimos 10 mil anos. Aí. No caso da Amazônia, nós estamos assistindo esse processo de domesticação no presente. Né? Os pesquisadores da Embrapa, das universidades agrícolas aqui da região, universidades federais, estaduais e particulares, fazendo domesticação do aceizeiro, do cupuaçuzeiro, do bacurizeiro, da pupunheira e assim por diante. Aí, tá? Nós não temos aí, nós não sabemos, perdemos a história, quem fez a domesticação da macieira, da laranjeira, da soja, do milho, né? Mas no caso presente da Amazônia, essa domesticação está em curso aí. O extrativismo, como o doutor Evaristo falou, é muito bom quando o mercado é pequeno, né? Mas quando o mercado começa a crescer, o setor extrativo não tem condições de suportar o crescimento da demanda, né? Então, insistir nesse culto ao atraso termina prejudicando os próprios produtores que nós queremos ajudar e os consumidores na obtenção de um produto de melhor qualidade, um preço mais barato e em grande quantidade. E foi isso que os ingleses fizeram com a borracha. Tá? Os ingleses viram que a borracha extrativa não conseguia passar das 50 mil toneladas, então o súdito britânico, em 1876, levou a semente de seringueira lá para o Sudeste Asiático. E a nossa alegria durou enquanto as seringueiras estavam no Sudeste Asiático. Mas quando os ingleses, a borracha plantada, por volta de 1910, oferecendo produto 1,30 avos do preço, a economia da borracha praticamente provocou a maior crise econômica, social e política aqui da região amazônica. E nós temos outros exemplos também, por exemplo, outros exemplos de domesticação. A mandioca foi outro produto aí, por exemplo, brasileiro que foi domesticado pelos indígenas, né? Eu considero os indígenas como que o primeiro indígena que pegou a mandioca, uma raiz amarga, venenosa, e transformou numa farinha. Tá, né? Quer dizer que, para mim, esse foi um grande bioquímico, esse primeiro indígena. Como também nós fizemos a domesticação do cacau. Né? É interessante dizer que a maioria desses produtos extrativos fizeram sucesso nos outros locais. Por exemplo, a seringueira fez sucesso no Sudeste Asiático. O cacauê foi levado para a Bahia em 1746, tá, né? Depois foi levado para o continente africano e continente asiático e tornaram-se importantes produtos nessas regiões aí. Como também nós tivemos também a bioplantaria da chinchona, que é uma árvore produtora de quinino, que era muito importante naquela época, como fosse a AIDS daquela época. Aí, tá? E fizeram grandes plantios também no Sudeste Asiático. Aí, tá? Então, eu acho inevitável que, com o crescimento do mercado, é importante nós darmos atenção para o processo de domesticação. Caso contrário, nós vamos ficar com uma oferta muito limitada, e isso tende a prejudicar que produtores na busca de alternativas e os consumidores, como eu disse, na oferta de um produto de melhor qualidade, um preço muito mais barato. Agora, Alfredo, a domesticação, não é? Eu entendo que seja você selecionar as melhores plantas, as mais produtivas, né? Eu sei que você costuma dizer que a maçã que o Adão e Eva comeram devia ser muito ruim, né? Devia estar muito longe da maçã atual, não é? Que é uma maçã selecionada e melhorada. Esse é um processo muito antigo. Os portugueses, nos Lusíadas de Camões, fala, não é, do pêssego da Pérsia, que foi educado, foi melhorado na Europa. Ele já evoca
esse processo de domesticação, de melhoramento da planta, não é? Simultaneamente você melhora a planta e faz o plantio. E aí, é claro, reduz o custo de produção, reduz o custo do produto, etc. Muitas vantagens. Agora, a Amazônia, a gente vê essa dificuldade dela de se tornar viável também na domesticação. Porque é o que me consta, o Guaraná, que é um produto da Amazônia, hoje a maior produção está fora da Amazônia. A pupunha, até em Santa Catarina, existe produção de palmito, não é? E não se consegue, há uma dificuldade. O próprio jambu, né, tenho a impressão que também é cultivado em São Paulo, etc. Ou seja, mesmo quando você domestica um produto interessante, lá na Amazônia, esse produto tradicional, essa coisa tradicional, tem dificuldade econômica, talvez social, de se viabilizar. Isso é verdade? Por que isso acontece? Não, isso aí, a existência desse capital extrativo, né, como tem na mata, aí porque cria um certo espírito que se tem na mata, para que vou plantar? Né? Então, essa ideia parece que se generalizou por séculos aí na região amazônica, né? Então, se a gente observar no caso da seringueira, o próprio governador do estado do Pará, naquela época, dizia que o Sudeste Asiático, dificilmente aquelas frágeis seringueiras iriam competir com as nossas frondosas seringueiras da floresta amazônica. Né? Então, esse culto ao atraso é muito perigoso, né? Então, isso tem acontecido com Bahia, produz 75% do Guaraná. Né? São Paulo, Bahia, Santa Catarina concentram em torno de 70% a 80% da área da produção de pupunheiro no país. Né? A Bahia tornou-se também o maior produtor de cacau. Agora está havendo retorno do cacau para o estado do Pará. O Pará agora já tornou-se o maior produtor de cacau, superando a Bahia. Né? Então, esse capital ativo, né, que funciona, que se a gente não tomar cuidado com essas transferências de recursos genéticos, termina prejudicando a população regional aqui na busca de novas alternativas de geração de renda e de geração de emprego. Para acabar com a biopirataria, nós precisamos fazer um esforço de pesquisa muito forte e montar um parque produtivo aqui regional, que essa seria a melhor maneira de desestimular a biopirataria. Né? Porque para um biopirata, se tiver um produto importante, que ele vai curar câncer, ele vai fazer todo o esforço para levar aqui a planta. Né? Inclusive, essas pessoas que fizeram essa biopirataria foram condecorados nos seus países de origem, como, por exemplo, o Alexander Wickman recebeu o título de Sá da Rainha, e assim por diante aqui. Né? Então, e cada produto extrativo aí apresenta uma especificidade típica que a gente não pode se generalizar. Né? Atualmente, acho que está aumentando a consciência de que é importante a gente dar atenção para os produtos da região, mas precisaria fazer um esforço de pesquisa muito mais concreto. O pessoal fala muito sobre a biodiversidade da Amazônia, mas isso repousa apenas no discurso abstrato. Né? Nós precisamos nominar esse recurso da biodiversidade. Quais são os recursos da biodiversidade? E criar metas concretas, por exemplo, domesticar 5 plantas em cada quinquênio, ou cada decênio, uma década. Né? Caso contrário, isso aí nós vamos ficar sempre nesse discurso abstrato, né? Dizer que o pessoal fica falando de discurso da biodiversidade, mas não consegue nominar quais seriam essas plantas que seriam as mais importantes que a pesquisa precisaria atacar aqui no momento, fazer um esforço de um fordismo em termos de tentar fazer essa domesticação, porque a domesticação não é apenas pegar a semente da floresta e você tentar plantar, porque aparece muita surpresa daí. Né? A planta não tem um crescimento homogêneo, por exemplo, no caso do Guaraná, apresenta uma grande heterogeneidade de produtividade. Por exemplo, Paricá, que é conhecido pelo eucalipto amazônico, também teve uma grande expansão, o pessoal começaram a plantar Paricá, mas sem ter um respaldo forte da pesquisa. Né? Aí começa a aparecer estandes heterogêneos, começa também a aparecer algumas doenças, porque quando você
a densa costuma aparecer doenças aí. Então, é um fato normal. Tá? Agora, quando você faz biopirataria, no caso da seringueira, você leva apenas a planta, não leva a doença. Então, aí, muitas vezes, é o sucesso nesses outros locais daí, porque você só levou a planta e não levou a doença. Então, aí, quer dizer que a seringueira que levou o reniforme ao fracasso aqui na região amazônica. Aqui, sabe? Agora, esse discurso do atraso, né, ele se modernizou, não é? Ele hoje tem assim palavras bonitas, né? Manter a floresta em pé, vamos tirar dali moléculas que podem resolver a cura de um monte de doença, enfim, são prometidas coisas completamente fantásticas, né? E na realidade, para você chegar numa molécula, você que tenha um interesse preciso, né? Você precisa investir milhões e milhões. E aí, quando você chega numa molécula, eu acho que é pior ainda do que a domesticação. Porque uma molécula sintetizada você produz em qualquer lugar do mundo, você não vai trazer nada para a Amazônia, não é? A menos que tenha sido talvez alguém da Amazônia que sintetizou essa molécula, etc. Mas hoje a gente vive aí essa promessa, né? Que no futuro do futuro, nessa floresta em pé, nós vamos solucionar todos os problemas da região, e que o açaí dá muito mais dinheiro, não é, do que a soja, etc. Mas a realidade parece que não é bem essa, não é? Bem, isso aí, depois que o Chico Mendes foi assassinado em 1988, né, eu também tive a oportunidade de dar palestra para ele, né, dizer que 3 meses e meio antes do seu assassinato, né, mostrando as limitações de uma economia extrativa. Né. Como eu disse, dizer, o mercado começa a crescer, o setor extrativo não tem condições de suportar o crescimento da demanda, mas o setor extrativo também é afetado pelo aparecimento de sintéticos aí também. Muitos produtos sintéticos também levaram à falência do extrativismo, como o caso do Timbó. Né? A descoberta do DDT acabou com o extrativismo daquelas plantas consideradas como inseticidas naturais. Né? A descoberta de perfume sintético também afetou, por exemplo, o extrativismo do pau-rosa. Né? Então, o sintético também afeta também a economia extrativa. Né? Então, aí começa o recurso natural, depois vem o manejo, né? Depois vem a domesticação e pode avançar para o produto sintético. Aí, tá? Isso é uma sequência natural. Por exemplo. Hoje o mundo consome muito mais borracha sintética, o consumo de borrachas, 1/3 de borracha natural, 2/3 de borracha sintética. Né? Por exemplo, o Chanel, por exemplo, que antes continha pau rosa, hoje não tem nada de pau rosa porque os estoques disponíveis de pau rosa foram todos derrubados aí. E o que eu quero dizer com isso aí é que, então, com o assassinato, voltou aquela ideia que o extrativismo seria a melhor solução para a Amazônia para acabar com os desmatamentos queimados, porque bastaria colher da floresta, então não precisaria desmatar. O problema é que essa rentabilidade dessa coleta de produtos florestais é muito baixa, né? Porque esses recursos florestais estão dispersos na floresta, são distantes, apresentam problema de questão de safra, questão de perecibilidade e assim por diante aqui. Né? Então, dizer que essa febre da floresta em pé parece que amainou aí. Depois, quando houve, a partir de 2019, 2018, 2019, quando começou a aumentar o desmatamento da Amazônia a partir do mínimo de 2015, essa tônica voltou novamente em discussão, né? Que a floresta em pé, através da bioeconomia moderna, que a gente poderia verticalizar, isso daria um novo sentido para as populações da região amazônica. Mas o que eu tento dizer é que, para aproveitar, vamos chamar dessa nova bioeconomia, tentar separar, tem uma velha bioeconomia que é baseada assim, na coleta dos produtos, e a nova bioeconomia você tentar verticalizar. É possível essa alternativa aí, sabe? Em termos de médio e longo prazo aqui, mas
isso aí também vai depender de uma domesticação, porque a oferta desse produto extrativo não vai ser suficiente aí. E todo esse discurso está baseado no discurso potencial, né, que vai ter. E nós temos lá na Amazônia aí mais de em torno de 750 mil pequenos produtores que querem alternativas imediatas, momentâneas, e não de uma coisa futurista que vai acontecer que ninguém não sabe o que é. Tá? Então, eu acho que para viabilizar a bioeconomia vai ter que fazer um grande esforço de domesticar, de identificar esse produto. E eu acho que essa opção não vai ajudar esses pequenos produtores aí. Está muito ligado para o setor farmacêutico, setor bioindustrial, setor de cosmético, né? Essas iniciativas, às vezes, basta pequenas áreas, você satura o mercado, né? Por exemplo, no caso de cultivos perenes, aí qualquer pequena área você já satura, né? Então, eu acho que essa alternativa aí pode ser importante, mas acho que isso necessita de um outro esforço paralelo muito forte em termos de ciência, tecnologia, de domesticação, de identificar esses produtos aí, tá, né? E sair desse discurso de potencial que nós queremos coisas práticas imediatas para, se nós queremos acabar com os matamentos queimados, nós precisamos de alternativas econômicas e tecnológicas e não ideias futuristas aí, sabe? Então, eu acho que eu vejo essa limitação nesse sentido aí, sabe? Eu acho que você está coberto de razão, né? Aqui na Embrapa Territorial, quando nós cruzamos os dados do CAR e os dados do último censo agropecuário, você tem na Amazônia 1 milhão de produtores de unidade de produção, né? E isso não é alternativa para 1 milhão de agricultores, e muito menos vai gerar o necessário em termos de alimentos, etc., para as mais de 500 cidades que existem na Amazônia. Então, existe uma economia regional que também depende dessa agricultura mais tradicional. Agora, nós temos a notícia, eu vejo que, por exemplo, no caso do açaí, o plantio está se desenvolvendo, né? Evidentemente que ele implica em desmatamento, porque você não tem como, a menos se adense alguma área, etc., mas é mais difícil. Mas desde a região de Humaitá, né, eu vejo lá no interior do Amazonas, parece que já tem até açaí plantado e irrigado para produzir em contra-estação. Nós temos só mais alguns minutos aí no programa, mais 3, 4 minutos. Talvez você pudesse nos apontar um pouco esse futuro, concluindo um pouco essa conversa que está ótima, mas que já passou rápido o nosso tempo aqui. Bem, o açaí, eu esqueci de dizer aí, o açaí nós temos aí hoje o maior plantio de açaizeiro aí, foi notícia da National Geographic, são 1.400 hectares ligados aí, né? Então, tem um catarinense que fez esse plantio lá em Óbidos aí, né? Isso mostra que quando o produto passa a ter mercado, isso aí começa a despertar atenção também. Era um produto tipicamente de pequenos produtores, agora os médios e grandes estão interessados aí, né? Então, o pessoal já está produzindo açaí em pó e assim por diante aqui, tá, né? Então, o que eu quero colocar assim já para fecho aí, eu acho que em termos para acabar o desmatamento de queimada na Amazônia, para reduzir essa curva de redução da cobertura florestal da Amazônia e passar a subir, quer dizer, que primeiro acho que nós precisamos zerar o desmatamento para depois então subir em termos de recuperação de APP, reserva legal, reflorestamentos, etc. Vai depender de alternativas econômicas e tecnológicas em cima dessas áreas já desmatadas na região amazônica aí, né? E aí nós temos alternativas aí, em termos de vários produtos que acho que nós podemos colocar como opções para pequenos produtores. O cacaueiro, por exemplo, está tendo uma grande expansão, nós podemos dobrar essa área plantada de cacau, né? O dendê também temos grande mercado, aí o Brasil é ainda um grande importador de óleo de dendê, né? Nós podemos dobrar essa área plantada de dendezeiros aí, tá? Em termos de fruteira nativa, tem várias alternativas, nós também podemos também expandir de acordo com o crescimento do mercado aí também, né? Então, eu acho que o extrativismo, não tem nada contra o extrativismo foi muito importante no passado, é importante no presente, mas nós precisamos para o futuro aí, tá?
Então, em termos de futuro, eu vejo grandes limitações em termos desse setor extrativo. Outro aspecto que nós temos aí, grande oportunidade na Amazônia, é fazer uma revolução na piscicultura, né? O Brasil fez uma revolução na avicultura, quando, a partir de 2007, a produção de carne de frango superou a de carne bovina, né? Com a disponibilidade de água que nós temos na região amazônica. Nós precisamos aí fazer também a domesticação do pirarucu, do tambaqui e de outros peixes amazônicos, que poderia, então, reduzir essas áreas de pastagens aí, porque, inclusive, comer peixe na Amazônia não é um produto barato, aqui é caro você comprar peixe aqui na região amazônica. Então, acho que nós temos aí, quer dizer, várias alternativas, e isso passa por um esforço muito maior em termos de investimento em ciência e tecnologia do que ficar catando coisas na floresta, assim, como fosse a mesma coisa que um catador de lata, que também pratica o extrativismo, fica catando a lata de alumínio, né? Naturalmente ele fica catando primeiro naqueles bairros ricos, depois, porque é onde ele rende mais, tá, né? Depois fica catando naqueles bairros mais pobres, né? O setor extrativo chegou no limite. Quer dizer, a castanheira tem um grande mercado, é um produto que mundialmente conhece, e nós precisamos plantar castanheira. O setor extrativo já chegou no seu limite no caso da castanheira. A mesma coisa acontece com o bacuzeiro, acontece também já com o açaizeiro também, com o cumaruzeiro. Então, o pessoal de Manaus gosta muito, por exemplo, de tucumã, né? Nós precisamos domesticar essa palmeira aí. Então, eu acho que está faltando muito mais, dizer, com o discurso, nós precisamos transformar esse discurso abstrato da biodiversidade com metas concretas, denominando quais são essas plantas que seriam importantes. É cupuaçu, é bacuri, é cumã, porque na hora que você começa a nominar, o consenso se acaba aí, tá, né? Mas nós precisamos tentar fazer essa nominação aí, caso contrário, nós vamos patinar sempre nesse discurso abstrato. Então, acho que era isso que eu tinha que colocar, né? Eu agradeço aqui a oportunidade pelo programa, em termos de colocar essas ideias aí para talvez tempo de ajudar aí o desenvolvimento aqui da região. Alfredo, muito obrigado pela sua participação. Acho que foi muito esclarecedor sobre o tema do extrativismo, esse discurso do atraso, não é? Esse discurso vazio e da necessidade de alternativas concretas que envolvem inovação, tecnologia. Eu espero que ainda teremos oportunidade de você retornar aqui no programa para a gente conversar mais sobre esse futuro. Obrigado a você, obrigado a todos e até a semana que vem.